Em nome do Eterno, vamos fazer uma meditação do que está no Apocalipse 13. Vamos saber esse renovo que Deus sempre vai nos revelando. O espírito de profecia, que que testifica de Jesus, e nós acreditando pela fé. Por isso que a palavra diz que a salvação vem da graça mediante a fé. Então, se nós acreditamos em Jesus através da convenção, o Espírito Santo nos orientando, nos convencendo dos nossos erros e acreditando em Cristo. Deus nos abençoe e vamos entender aqui esse renovo. Apocalipse capítulo 13. Os dois monstros. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres. Esse aqui é para o final dos tempos, tá, irmão? Quando vier a apostasia, que é a nova ordem mundial, o reset que vai vir, e aí vai transformar todas as leis, a liberdade que o povo de Deus não vai ter mais, vai sumir as nossas divulgação da palavra de Deus, a nossa expressão de fé vai ser proibido, celular não vai ter mais mensagens nesse tipo, palavra de Deus, a Bíblia vai ser queimada de alguma forma, vai ser extinta. Então, quando vier essa mudança para o mundo, que é o Apocalipse, aí entra essas duas bestas, esses dois poderes, que é o simbolismo, os dois chifres, e simbolizando a estrutura desse mundo aqui na estátua de Daniel, as duas pernas, e através delas os 10 chifres, que são os 10 dedos dos pés. Desculpe aí. E aí essa estrutura, esses dois monstros, eles vão vir, que é as duas bestas, a besta do mar, que é o simbolismo da religião falsa, o mistério da Babilônia, enganando, querendo passar do poder que saiu da boca de Deus, que é o Espírito de Deus, Espírito de profecia, que está hoje nos guiando, a igreja, que vai chegar um tempo que ela vai dominar, mas até que do meio seja tirado, como diz 2 Tessalonicenses 2, aí ela se revela. Ela não pode se revelar com a igreja aqui na terra. Primeiro a igreja tem que sair. Entendeu, irmão? Isso é um dos mistérios que nós temos que entender. Para que muitos aí ficam dizendo que a igreja vai ter que passar pela tribulação. Ela pode até passar pela tribulação, a igreja, mas ela não vai sofrer os flagelos do mal. Por quê? Porque é virgem. E Jesus sempre cita, ele separa, ele guarda. Por quê? Porque a igreja, o simbolismo da noiva, vai esperar o outro irmão se converter, porque tem que ser os dois para as bodas do Cordeiro, a nação judaica e a nação gentílica. Esses são os simbolismos dos dois filhos, um que é material e um que é espiritual. O poder que saiu da boca de Deus, lá em João 1, simboliza os dois. A palavra se materializa e depois a palavra se espiritualiza. Jesus sempre demonstrava os dois em dois, mandava sempre 2 em 2. Quando vier o final dos tempos, vai vir os 2 profetas para levar o Novo Testamento para aquele outro filho que é materialista, para aquele outro filho que só acredita na velha aliança, não acredita na nova aliança. Ele só faz simbolismo, rituais, cerimoniais, ele não medita como a igreja medita e passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Então hoje nós somos guiados porque nós meditamos e o Espírito Santo nos conduz, nos convence. Os judeus, ele não medita no Espírito Santo, ele não reconhece o Espírito de Jesus, ele não reconhece Jesus como seu irmão. Por essa razão é que as duas testemunhas vão entrar quando chegar a tribulação, porque a igreja deixa, não se fala mais a igreja vai ser fechada, e aí entra, porque o Deus vai selar naquele portão, é o selo, e aí entra a nação de Israel, aí não se fala mais a igreja, só se fala em Israel, porque as duas testemunhas
vai profetizar por 3 anos e meio lá dentro de Israel. Aí é por essa razão é que vai vir o final dos tempos, a tribulação. Aí o povo judeus, Israel, vai se converter e aí é onde Jesus abraça, porque Jesus mesmo disse, fariseu, hipócrita, vocês, enquanto não aprender a chorar, eu não abraço vocês. Né? Os próprios irmãos de Jesus, Jesus citando isso, porque não aceitaram Jesus, né? Não abraçaram Jesus, pelo contrário, mataram Jesus. Então essas duas bestas vão vir para o fim dos tempos e vencer os santos, que são os tolos que foram induzidos ao abismo, se deixou se elevar. Por quê? Por causa do status, do brilhantismo da sinagoga, por causa do dinheiro, por causa do poder, que é o que Jesus cita como um jovem rico. Esse jovem rico, por causa do dinheiro, do poder, aqui nesse mundo, ele não aceita o lado espiritual. Ele não é Jacó, ele é sempre aquele outro filho errante que quer ir sempre para o mundo. Mas Deus sempre ama esse filho. Uma hora ele vai se arrepender e voltar para os braços do Pai. É assim que Jesus cita as parábolas, para mostrar o outro lado do antigo, da velha aliança, daquele homem que ainda está naquela velha aliança, da lei. Então a lei não é para o Novo Testamento. É por isso que Jesus fez uma nova aliança, que é o seu Espírito derramado sobre nós, como foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, a época da graça. Agora vai terminar, depois dessa quarentena. Deus está mostrando aí que nós temos uma quarentena, nós estamos passando uma quarentena. E pelo que é citado pelo calendário hebraico, começou no 1º de abril e terminou 31 de outubro. Agora o mundo vai ter dores de parto. A dores de parto da mulher, da virgem prudente, termina. E o Apocalipse provavelmente vai começando a partir de agora, e 2024 vai ser de uma forma bem liberal, bem notório, né? De visões aí, sinais, como dizem Atos dos Apóstolos 2. Vai ter visão aí de todas as maneiras, de forma física, né? E a igreja de forma espiritual. Agora, as pessoas que são as virgens tolas, elas vão passar por esses sinais de uma forma material, físico, de uma forma literal, que é o Apocalipse. O Apocalipse só é para o desobediente, não para o obediente. Observe bem isso. E nomes que eram blasfêmias, escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. As características que vai vir para o reset, elas vai vir com essas leis. Esse monstro, ele vem com a característica de animais. Por que animais? Porque é fera. Fera não tem dó, fera não faz parte, né, do bem. Fera só vem, não tem misericórdia, ela vem para rasgar, destruir, matar. Então ela vem com essas características de leopardo. As leis para dominar, como diz lá em Daniel, essas leis ela vem e domina. Lei como leopardo, ela vem com velocidade. Por isso que esse leopardo vem com asas, para poder incriminar um, incriminar outro, coisa rápida. Por quê? Porque é 3 anos e meio que elas vão ter esse poder na mão. Então tem que incriminar o povo de Deus, a nação de Deus, a pessoa simples, humilde, conservadora, essas pessoas humildes que sofrem as consequências dessas hipocrisias, né, essas leis desse mundo, injustiçado, como um exemplo a mulher samaritana. Ela sempre era injustiçada pelas leis. Então, no final dos tempos, o justo vai viver de fé. Por quê? Porque vão tentar tirar tudo dele, para amordaçar como pata de urso. Aí a pata de urso é para amordaçar, entendeu? Prender. E boca de leão é o que ele disser, todos têm que se calar e todos têm que obedecer. É o chamado boca de leão, que é o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é a outra besta que surge da terra. Vai vir uma besta que surge do mar, que é as declarações dessas duas bestas, como eu citei, os 2 chifres, a estrutura, 2 pernas da estátua de Daniel.
Porque o mal, ela também vai construir aqui um corpo, assim como o corpo de Cristo, a igreja, ele também vai construir um corpo aqui também, que é a estátua de Daniel. Então essas duas bestas, ela vem com uma estrutura das pernas da estátua de Daniel, com o apoio dos 10 dedos, que são as 10 nações que vão se levantar nesse mundo, vão eleger e fazer uma cúpula aí, uma organização, e dar o poder para esse homem. Vai ter um líder, e esse líder é o chamado homem do pecado. Ele é que vai, junto com a religião falsa, aí vão se declarar que é do mal. Aí vai ter que ter uma definição. Quem é do bem, quem é do mal. Monstro, o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando diz que o dragão deu o seu poder, porque o dragão está lá no primeiro céu. Esse aqui é a oitava cabeça. Vai existir no final dos tempos, quando entrar esse reset, uma nova ordem mundial. Aí aqui vai dominar o mundo essa cabeça. Aí é a sétima cabeça. Hoje aí existe a sexta cabeça. Mas quando entrar essas organizações, essas 10 nações, aí entra um reinado, que é a sétima cabeça. E a oitava cabeça, como diz no Apocalipse 17, se faz na sétima. Por quê? Porque depois de 3 anos e meio, essas leis vão vir para dominar, preparar o terreno para o dragão dominar o mundo. Esse que é o anticristo, tá, irmãos? Para que muitos aí não entendem quem é o anticristo, fica dizendo, já o anticristo já está na terra, o anticristo é um homem poderoso, é um homem carismático, é um homem sedutor, é um homem isso, é um homem aquilo outro, é um homem... entendeu? E não é nada disso, irmãos. É só apenas as bestas da terra, a besta da terra e a besta do mar que vai dominar por 3 anos e meio. Porque essa primeira besta aqui do mar está formalizando as leis para dar para o homem do pecado. Esse que é chamado anticristos, todos esses que der apoio a eles dois, aqueles que ficarem para a tribulação, que dá a continuação das obras do mal. Esses são anticristos, como diz lá em 1 João 2,18. São anticristos. E nós, como fazemos parte do reino de Deus, vencendo pela fé, modelo de Jesus, é que nós somos igreja. Nós somos o modelo daqueles que venceu desde a fundação do mundo. Aqueles que têm o nome escrito desde a fundação do mundo. Modelo de Jesus, venceu pela fé, que dá a continuação das obras de Jesus. Nós estamos dando a continuação das obras de Jesus, da construção desse edifício que vai morar no céu, desse corpo que vai morar no céu, que vence pela fé. Então esse é o lado direito de Deus, e o lado esquerdo é esse outro que não dá a continuação das obras de Jesus. Então esses vão aderir aqui o mal, as obras do mal. Por isso que vai ter uma batalha final lá em Gog e Magog, que é os terrenos da parte do mal e que é de Deus da parte do céu. Mas depois que aconteceu um arrebatamento, tá? No toque da última trombeta, Apocalipse 11, verso 15, aí sobe o noivo e a noiva, porque os filhos judeus é considerado o filho judeu, o noivo, e que é judeus, e os gentios é considerado a noiva. Então esses dois filhos vão ter que ser convertidos espiritualmente, porque tem um filho aqui que tudo dele acontece aqui na terra. Primeiro vai acontecer aqui na terra um apocalipse, para ele poder entender que Deus é que é espiritual, para ele poder entender que Jesus é seu irmão. Aí é onde vem o abraço de Jesus, aonde a figueira se torna a oliveira, como diz lá em Romanos 11. Leia que você vai entender. Continua. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido. Aí dessas 10 cabeças, uma tem uma chaga mortal, que é a do dragão lá na cruz do Calvário. Ali naquele tempo, o dragão dominava a terra, porque as cabeças do reinado naquele tempo estavam dominando. Só que Jesus veio e eliminou essa cabeça, cortou, expulsou lá para o primeiro céu, que é o dragão.
E Jesus foi para o terceiro céu. Jesus só luta com o dragão, tá, irmãos? Não é que o dragão esteja... Não, ele está dando poder, enganando a muitos aqui na terra e dando poder aqui na terra, e as pessoas estão se iludindo por causa de poder, por causa de status, por causa de brilhantismo, por causa de prosperidade terrena. Nós não moramos, nós não somos aqui na terra, irmão. Nossa moradia é lá do céu espiritual. Por isso que nós lutamos pela fé. Analise isso. Não é esse mundo aqui que você vai passar por cima dos irmãos por causa de poder aqui nesse mundo. Você está perdendo a sua alma, você está correndo o risco de perder a salvação, perder a sua coroa. Vamos continuar. E de um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. Aí aqui quando começar a tribulação, aí aonde a ferida começa a se recuperar, porque o dragão vai dominar aqui através dessas duas bestas. O dragão vai dar poder para essas duas bestas. Elas vão se declarar que é do mal, elas vão fazer questão, por isso que vai vir a apostasia. Vão ter que apostatar. Deus vai dar a operação do erro para aqueles que continuam na mentira, mesmo dentro das congregações, mentindo. Deus vai dar a operação do erro para que eles acreditem na mentira. 2 Tessalonicenses 2,11. Para que eles continuem no erro. Porque aqui é um tempo da apostasia. Quando vem a apostasia. E aí esse mal vai dominar por 7 anos. Através dessas duas bestas. Depois dos 3 anos e meio, ele começar a tribulação, aí o mundo vai se reunir, porque a igreja fechou. Aí o mundo vai se reunir para destruir a nação de Israel. Essa é a intenção do dragão, destruir o povo de Deus e a nação de Deus. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Ele dá Eles o adoravam poder. também o monstro, dizendo: Quem está por trás de tudo isso é a terceira besta, que é a que sobe do abismo, que é o dragão. Esse aqui é o anticristo, e muitos não sabem disso, entendeu? Mesmo os teólogos estudando, não entende. Por quê? Porque essas meditações, essas revelações, ela vem através do Espírito Santo para o povo simples e humilde, povo de Deus, que se redime, que pede perdão, que chora, né? Esse povo que tem o status brilhantino, que faz estudo para mostrar que é um homem de Deus, não recebe revelações do Espírito Santo. Estuda, mas Deus não dá. Não revela. Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Aí vão se engrandecer. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Aí vão blasfemar, porque Deus vai dar 7 anos para agir durante o mal dominar a 42 terra. meses. Ele começou a blasfemar. Observe, 7 anos, só que é dividido em 2 etapas. 3 anos e meio para essas duas bestas destruir a nação de Israel. Só que não conta que Deus tem uma carta na manga, os 2 profetas do Apocalipse 11, que vai se levantar lá dentro de Israel. A qualquer momento, esses 2 profetas entram lá dentro da nação de Israel. Quando a igreja fechar, quando acabar a era da graça, a convenção do último gentil nesse mundo, né, do filho da igreja, dessa mulher, quando o último entrar, se converter aqui nesse segundo, aí Deus encerrou. Aí vai começar para Israel. Aí entra a nova ordem, entra essas duas bestas se declarando do mal. Deus vai permitir. Deixa eles blasfemar à vontade. Só que eles vão querer, aí eles vão se reunir para destruir a nação de Israel. Porque a igreja, na concepção dele, venceu. E no entanto não venceu. Deus selou, separou. Como os dias de Noé. Ele nem imaginava que ia acontecer um dilúvio. Só os prudentes que tinham noção de que ia acontecer um dilúvio. Aí quando chegou aquele momento, Noé entrou dentro da arca, por 7 dias ficou lá dentro. Aí começou aquela chuvinha e o povo só, não, ele está doido. Quem estava é os tolos que estavam dentro, na terra, não estava entendendo, não tinha revelação que vinha do alto. Aí começou aquela chuvinha e foi aumentando. Aí quando eles viram a água no pescoço, é bem que Noé tinha razão mesmo,
nadar até lá para ver se abre a porta para nós. Como? Se Deus é que sela. Pronto, da mesma forma como Jesus fala das parábolas das 10 virgens. Selou, fechou. Aí as outras, Senhor, abre a porta aí, nós fizemos milagre em teu nome. Nós estávamos fazendo maravilha, Senhor. Fazia jejum. Nós fazia isso, nós fazia sacrifício, Senhor. Nós estávamos dentro da igreja, usando o teu nome, fazendo milagre. Observe bem isso, tá, irmão? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, Deus não vai aprovar. Deus diz assim, eu não te conheço. Por quê? Porque ainda é tola, faz parte do reino de Deus, mas não é espiritual ainda, não venceu pela fé. É a tipologia dos judeus, vai sempre para a tribulação, eles vão aprender através do castigo, de forma física. Por isso que o Apocalipse só é para esse filho que é desobediente, entendeu? Tudo que é terreno acontece para esse filho que é material, que é a nação judeu, por causa do status do brilhantismo. Por isso que tudo dos judeus prospera aqui na terra, e tudo que é da igreja prospera no reino espiritual. Observe bem isso. Contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no aqui céu. Na terra, vai dominar. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles só adora aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. É aqueles que vão aceitar a marca, que é o número do homem aqui na terra, que é o sistema dessa ciência, dessa tecnologia, que eles vai tirar a estrutura, ele vai querer tirar a estrutura do DNA de Deus, né, que está escrito no nosso DNA, no nosso sangue, na nossa célula estrutural, o nome de Deus que está escrito desde a fundação do mundo. Só que eles vão quebrar essa célula para poder o ser humano ser híbrido e assim não ter o caráter de Cristo, entendeu? Não ter o Espírito de Deus agindo pela fé, porque até então Deus ainda está protegendo-nos para que a gente não perca esse caráter de Cristo, de lutar pela fé. O que é o caráter de Cristo? É aquele que ora, é aquele que se redime, aquele que pede perdão, é aquele que se humilha. Não segue doutrinas de homem, nem rituais, extremismo, fanatismo, emocionais, coisas desse tipo material, porque senão passa a ser judeu, mesmo estando dentro da igreja, por estar através do status, de querer ser mais bonita, querer ser mais o bonito, de querer toda semana ter um sapato novo para causar impressão, porque não sabe nada de Bíblia, quer causar impressão. Então esse é judeu, não entende o lado espiritual, não luta, não dá a continuação das obras de Jesus, não é humilde, não é simples, não se redime, não pede perdão, não ama, porque a nossa lei é amar o próximo como a nós mesmos, pronto. Como diz lá em Gálatas 5:22, não há lei que te condene se tu prosseguir de forma espiritual. Desde antes da criação do mundo, tem o nome escrito no livro da vida. Esses são os prudentes. Pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês Cordeiro desde a fundação do mundo, a igreja desde a fundação do mundo. Quem tem de ser preso que é o será poder preso. que saiu da boca de Deus, a matéria que se materializa, o verbo que se materializa e o verbo que se espiritualiza. O povo de Deus aguente o seu... Aquele que age pela espada sofrerá pela espada. Entendeu? Daqui para frente é assim. Deus vai dar a operação do erro para aqueles que continuam na operação do erro, que continua sendo induzido para o abismo, que gosta de ser enganado. O mistério da Babilônia. Jesus Cristo sempre alertou mais do inferno do que do céu, para que a gente acordasse que o mal está aí reinando no meio de nós, no meio da família, no meio da igreja, para se cumprir aquela passagem que diz assim, filho contra pai, pai contra filho. Jesus sempre está mostrando, alertando. Sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha... Você entendeu? O monstro que sobe do abismo, que é esse mistério da Babilônia enganando, vindo como característica de animais, formalizando aí as leis, como característica de animais pata de urso e boca de leão.
Para quando entrar esse reset, essa nova ordem, aí ele entrega todas essas leis para o homem do pecado. Porque vão formalizar 10 blocos, 10 nações para dominar o mundo. Aí todo mundo vai estar sob esse domínio dessas 10 nações. E no meio dessa organização mundial vai ter um líder. Esse líder que é o homem do pecado. Eu não sei de onde ele vem, se vem da Turquia, se vem da Rússia, se vem de judeu, se vem do Iraque, se vem do Irã, se vem daqui, vem de lá, se vem da Argentina, se vem do Brasil, se vem da América do Norte, ninguém sabe. O importante é que se ele for eleito, esse aqui é o homem do pecado. Ele se vendeu a alma dele para o dragão. 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. 2 chifres, usava toda 2 a poderes. autoridade do primeiro monstro na sua presença. Primeiro monstro, Forçava a terra e que é o todos dragão os e que o anticristo. moram nela a Aliás, adorarem o dragão primeiro é a monstro, antiga serpente. aquele cuja ferida mortal havia sido curada. E curado, aí vai se Esse recuperar. segundo monstro O dragão. fez coisas espantosas. Porque 3 anos e meio, esses 2 chifres, essas 2 bestas, a do mar e a da terra, vão se declarar para o final dos tempos. Aí a igreja é amordaçada, eles calam a boca da igreja, fechou, proibiu, ninguém manda mais mensagem evangélica em celular, ninguém pode mais ler a Bíblia vai ser obrigado a queimar. E aí eles calou, amordaçou a igreja, na concepção do mundo. Só que Deus já tem selado os prudentes. E aí vão ficar os tolos, achando que eles calaram a igreja, agora vão perseguir a nação de Israel, vão destruir o outro povo. Mas é aqui onde as 2 testemunhas entram, porque as 2 testemunhas têm poder sobrenatural. E ninguém vai destruir Israel enquanto a profecia, né, o Espírito Santo vai envolver os 2 profetas para levar o Novo Testamento para a nação de Israel, porque eles não têm o Novo Testamento. Eles só têm a antiga aliança, eles só seguem rituais, eles não meditam, eles não têm o Espírito de Jesus, o Espírito da profecia. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. A tecnologia. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro. A tecnologia vai ser tão avançada que nós estamos aqui conversando com a própria tecnologia como se fosse uma pessoa. Que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar tecnologia, e matar falando todos com você, os que não a adorassem. Através da marca da besta. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Para poder ter a liberdade. Ninguém podia comprar Obrigado. ou vender, Essa aqui é a obrigação para o final dos tempos. isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. O nome e o número é através da tecnologia. Vão colocar aí o 666. Essa marca dele vai ser simbolizada através desse número. Então todos vão ter que ser monitorados, porque até então essa ciência ainda não está dentro de nós, porque o que está dentro de nós é o nosso caráter de Cristo, o Espírito de Cristo. O que está dentro de nós é maior do que está no mundo, mas ele quer botar o mundo dentro de nós, a tecnologia inventada pelo homem dentro de nós, o número dele, a marca dele. Desculpa, irmão, que eu fui resolver aqui um compromisso. Então, a marca, o número e o nome. A marca, o número e o nome. Então, essa é inventada aqui nesse mundo, construída nesse mundo, através da tecnologia do homem, a internet construída pelo homem, a ciência construída aqui nesse mundo, vão implantar dentro da pessoa e, ao mesmo tempo, modificar a estrutura molecular para que as pessoas não... Você vê que as pessoas sempre falam o zumbi. Então, o que é o zumbi? O zumbi é aquele leso, aquela pessoa que não tem estímulo, não tem fé, não dá um passo com um objetivo, não vai à guerra, não luta, não vai em busca dos seus interesses, dos seus objetivos, entendeu?
Não existe céu, não existe fé, não é nada, isso, entendeu? Como é que é a natureza híbrida do homem, neutra, que não crê que vai morar no céu, que não luta pela fé. Então é isso, perdeu a fé, né? Perdeu, né, mané? Deus abençoe, irmãos. Então vamos terminar de ler a última aqui. Inteligente pode descobrir o que o número do monstro Viu? quer dizer, O que pois significa? o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. É uma marca feita com a Apocalipse. tecnologia. Então essa marca dessa besta é que é a ciência hoje na tecnologia, na internet, no 6G, 7G, que vai vir para evoluir com velocidade, com tecnologia para benefícios de segurança, de saúde, né? O que mais? De tantos benefícios que vai vir aí. Então todos, para poder comprar e vender, tem que passar por esses, né, esse sistema. Porque não vai existir mais as coisas físicas, vai sair o dinheiro físico, agora o dinheiro vai ser através virtual. É mais ou menos assim. Então o mundo vai ser virtual, o mundo vai ser dessa natureza. E assim também vão querer tirar o nosso caráter de Cristo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Eterno.